da mulher. É o nosso assunto de hoje. Aqui nos estúdios da Rádio Cidade, estamos recebendo a doutora Karina Aprilante, médica cirurgiã plástica, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ela que é formada aqui na nossa Faculdade de Medicina de Jundiaí, e ela também é cirurgiã plástica do Hospital São Vicente de Paulo. Doutora Karina, muito bom dia, prazer tê-la aqui na Rádio Cidade. Bom dia, eu que agradeço o convite, espero conseguir te responder as perguntas. Doutora Karina, as mulheres procuram a cirurgia plástica hoje por vários motivos. Queria começar pelos motivos chamados estéticos, né? Essa febre da estética da mulher hoje tem sido muito grande, principalmente as jovens têm procurado bastante os consultórios hoje. Elas estão loucas, as mulheres estão loucas hoje. Eu não diria que elas são loucas, que elas estão loucas. Eu diria que a sociedade faz com que elas fiquem mais ligadas nisso e que a precocidade da idade venha fazer com que elas procurem esses tratamentos estéticos mais jovens, né? Os padrões, né? Os padrões mudaram, Sim, né? os padrões mudaram. Eu falo que a gente tem uma vaidade, que todo mundo tem que ter um pouco de vaidade, mas a vaidade saudável, né? Não a vaidade que faz com que o paciente ou o cliente ele fique em busca disso o tempo todo, né? Então, isso é a diferença. A vaidade saudável é a vaidade que leva à doença. E quais são os procedimentos na questão estética que são realizados hoje na cirurgia plástica? Então, na verdade, a gente tem duas vertentes, que são os procedimentos que são chamados minimamente invasivos, que são as toxinas botulínicas, os preenchimentos, enfim, de tanto facial quanto corporal, e nós temos as cirurgias mesmo. As pessoas confundem um pouco o que um faz e o que o outro faz. Cirurgia existe corte, não tem como, e a gente está tentando reparar e melhorar esteticamente aquela região. Quando se fala em cirurgia, é corte, é isso? É corte, cirurgia sim. Hoje tem muito falando, cirurgia sem cortes, que são os preenchedores. Na verdade, a gente não tem isso, a gente tem uma melhora com alguns produtos, né, que fazem com que haja uma melhora, porém vai depender da idade do paciente, da pele que ele tem, mas geralmente cirurgia requer um corte. E também requer anestesia. Sim, ou anestesia local ou anestesia geral, dependendo do tamanho do procedimento, né, que o paciente vai fazer e de acordo com o que o paciente também tolera, né? Tem paciente que às vezes faz um procedimento pequeno e não tolera uma anestesia local simplesmente, às vezes precisa fazer uma sedação associada. Quando não é cirurgia, aí não se usa anestesia. Sim. Isso, a diferença de cirurgia para não cirurgia seria a questão da anestesia e a questão do corte. Basicamente seria isso? Basicamente. Para o leigo entender? Porém, na verdade, os procedimentos minimamente invasivos, como as toxinas botulínicas, os preenchedores, que hoje é muito procurado em consultório e é uma prevenção, a gente sabe disso, que quanto antes fizer, melhor vai ficar, não no exagero, claro. Você usa anestésico também. Alguns casos, anestésico tópico, que simplesmente é uma pomada que você aplica, ou às vezes uma anestesiazinha que precisa para dar um conforto para o paciente, né? E esses procedimentos, por exemplo, os procedimentos feitos no rosto, porque o rosto é uma coisa muito delicada. Qualquer procedimento, o mínimo que seja feito no rosto, ele aparece muito. E então ele tem que ser muito sutil. E às vezes a pessoa, o paciente, ele chega para o médico e fala, não, eu quero fazer isso e tem que ser desse jeito. Como é que o médico reage, né, dessa forma, com tamanha ansiedade daquele paciente? O médico tem que brigar com o paciente ali. Na verdade, assim, eu acho que eu tenho um jogo de cintura e tenho, mais do que tudo, um bom senso. Eu costumo sempre dizer que o menos é mais. Sempre. Em cirurgia plástica também, não só a minimamente invasiva, que são os procedimentos, como eu te falei, são mais de consultório, como as cirurgias. Eu acho que cabe ao médico orientar da melhor maneira que o paciente vá ter uma melhora com os procedimentos, seja ele com os preenchedores, enfim, toxinas, ou com a cirurgia plástica. Tem coisa que a gente não consegue resolver simplesmente com esses procedimentos, que são os procedimentos minimamente invasivos. Os preenchedores, a toxina, como eu já falei. E a gente obrigatoriamente tem que ir para cirurgia plástica. Por exemplo, uma cirurgia de pálpebra
Hoje a gente tem a chamada blefaroplastia, que é a cirurgia para melhorar a região dos olhos. Porém, a gente tem alguns preenchedores que podem ajudar temporariamente aquela região, sem o paciente já se reportar à cirurgia, né? Então a gente tem, cabe ao médico ter bom senso. E o paciente que é muito ansioso, ele tem que dar uma segurada, porque ele vai procurar o profissional que já é um pouco mais exagerado nesse sentido, entendeu? Então, hoje, infelizmente, nós temos não só médicos fazendo esses procedimentos, a gente tem outras especialidades fazendo esses procedimentos. E isso que o paciente tem que entender, que ele tem que ter um bom senso nisso também. Você falou dos olhos, das pálpebras. O que é aquela mancha preta que fica embaixo dos olhos ali? O que é isso? Você faz essa reparação? Parece que a pessoa está cansada. Isso. Essa região a gente chama de pálpebra inferior, né? A gente tem, como eu te falei, os preenchedores que podem ajudar a melhorar esse sombreamento, que na verdade é a olheira. A olheira, ela tem alguns casos que podem vir a melhorar ou a piorar, como dormir mal, as pessoas que têm muita alergia, as pessoas que têm um tom de pele mais amendoado ou azeitonado, elas podem ter uma piora nessa região. Então, hoje a gente tem alguns procedimentos que podem ser feitos nessa região. Os principais, os preenchimentos inferiores, que é usado ácido hialurônico, né? É um preenchimento específico para a região. Ele vai ajudar a melhorar o sombreamento e, consequentemente, vai melhorar a pele, porque é um produtor de colágeno. Quando o paciente tem, além desse sombreamento, uma sobra de pele nessa região, a melhor indicação ainda é o procedimento cirúrgico mesmo, é a cirurgia plástica em si, tá? Então, a gente tem algumas saídas, às vezes, antes de você entrar numa faca, tá? As rugas na testa, o que se faz para tirar as rugas da testa? Para melhorar a expressão e diminuir um pouquinho a região de rugas na testa, a gente tem a toxina botulínica. Hoje a toxina botulínica é um procedimento dos mais utilizados no mundo. E a toxina botulínica, tem um potencial muito bom se feito com parcimônia. As pessoas às vezes avaliam as pessoas de televisão e o exagero delas, mas é um procedimento extremamente indicado e um procedimento que é muito benéfico e ele é preventivo. A partir do momento que eu tenho uma prevenção da ruga, eu não tenho um vinco que ele vai se formar, porque a partir do momento que eu previno, eu melhoro a movimentação daquela musculatura e, consequentemente, eu vou ter uma melhora na pele. Porque a partir do momento que eu tenho um vinco, eu tenho que partir para um preenchimento também. É porque tem gente, eu já vi muita gente, parece que você está conversando com um boneco de cera, não é isso? Eu acho a pessoa que exagerou, não é isso? Na dose, não é sim, isso? Na dose e na maneira de ser colocado também. Existe algumas... Ela perde aquela expressão, né? Ela perde a expressão. Então ela conversa com você e você não sabe o que ela está querendo expressar, porque ela exagerou nessa dose aí. Exatamente. Colocada na testa, né? A toxina botulínica ela pode ser colocada em algumas regiões. Testa, região dos olhos, que ajuda muito a melhorar aqueles famosos pés de galinha. Algumas regiões da face, quem tem um sorriso muito exacerbado e começa a ter aquelas rugas das laterais da face. Eu acho que tudo isso é uma análise harmônica da face. Então, às vezes, a toxina ela não vai ser só o tratamento que o paciente precisa, ele precisa de alguma coisa a mais ou um complemento para ter uma harmonia, que é isso que o paciente às vezes procura. O exagero nunca é bom. Eu sempre falo aos meus pacientes, tenha paciência, vamos com calma, vamos fazer primeiro uma coisa para depois fazer outra, para a gente ter até uma resposta do tratamento. Porque leva tempo para a gente avaliar, às vezes, esse procedimento. Tanto a toxina, ela vai ter um efeito até 15 dias para a gente avaliar o quanto foi suficiente ou não. E os preenchedores também, que a gente tem um tempo para a produção de colágeno. Então, sempre falo, o menos é mais. Quanto tempo esse material demora para ser absorvido pelo organismo, pelo rosto ali? Quanto tempo?
Você pela fala pele, da né? toxina Pela pele e dos ali. preenchimentos? Isso, exato. A toxina botulínica, ela tem uma média de durabilidade entre 4 e 6 meses, porque, na verdade, vai depender muito do organismo do paciente, se o paciente ele faz muita academia, se o paciente tem uma pele mais afinada, se o paciente é muito magro, se faz muita expressão, a tendência é durar menos. Mas é uma média entre 4 e 6 meses da durabilidade. Ah, isso aí tem que ser reposto. Sim, sim, a toxina botulínica, a gente dá uma média de uns 6 meses para ela ter essa durabilidade. Os preenchedores vai depender da região onde é colocado. Hoje a gente tem preenchedores de várias consistências que são utilizadas em cada área separadas. Por exemplo, a área da pálpebra é um preenchimento que dura em média 8 meses. Por exemplo, o suco nasogeniano, que é aquele suco chinês que o pessoal costuma falar. O bigode chinês? O bigode chinês. Bigode chinês. E a marionete também, que é a ruga da marionete, que exato, é embaixo. que é no queixo, né? Exatamente. Esses lugares, eles têm muita movimentação. E os preenchedores acabam sendo um pouquinho mais densos nessa região. Então, a média de 8 a 12 meses. Tem paciente que dura mais? Sim, mas como eu falei, depende muito do organismo também, dessa durabilidade, porque como eu falei, ele é produtor de colágeno. Então, aquele ano que você fez, você não vai ter um envelhecimento tão rápido. Só colocar aqui para o nosso ouvinte, se você quiser fazer perguntas para a nossa doutora aqui, a doutora Karina Aprilante, você manda aqui a sua mensagem, 99891. Se a gente tiver tempinho, ela responde durante o programa, se não, a gente encaminha para a doutora e depois ela responde através do seu WhatsApp. Fique tranquilo aí, a sua pergunta não deixará de ser respondida. Fique tranquilo aí. Doutora Karina, estamos falando do rosto, né? Já falamos do rosto, agora vamos descer um pouquinho. As mulheres procuram muito o silicone, principalmente para o aumento dos seios. Tem a questão estética, principalmente a questão estética, muito procurado aí até pelas jovens, mas tem a questão também as pessoas que sofreram aí com o câncer de mama. Essa cirurgia é muito utilizada aí, a colocação do silicone para quem teve o câncer de mama? Sim, a gente faz bastante reconstrução de mama no São Vicente. Esses pacientes têm para onde ir, né? A gente atende Jundiaí, toda a região, e geralmente esses pacientes eles têm a perda total da mama. É difícil você ter um paciente que fez uma quadranté, que é só simplesmente uma retirada, mas mesmo esses pacientes também são atendidos no São Vicente, e esses pacientes costumam ter que usar a prótese de silicone, tá? Que na verdade a gente coloca às vezes um expansor para fazer uma expansão da pele para que futuramente coloque essa prótese, tá? Porque às vezes quando faz a mastectomia, o paciente fica com a musculatura muito fina e você não consegue já rapidamente colocar uma prótese porque ela já tem uma modelagem. E então a gente coloca um expansor que é como se fosse uma bexiga para fazer com que ele aumente e consequentemente depois de alguns meses haja um vácuo, um espaço para ser colocada essa prótese. Porque é muito difícil, né, para a mulher que já sofreu com aquilo, né, com o câncer de mama, ela ficar sem os seus seios, né, Sim. já é uma situação muito complicada, ter sofrido de câncer e aquela aparência ali sem os seios, e vocês médicos conseguem restaurar os seios e fica uma operação perfeita. Eu não gosto da palavra perfeição, viu, Péricles? Porque a gente não tem perfeição no corpo, nem se não tivesse tido qualquer tipo de doença. Nós somos diferentes de um lado do outro. Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, até de consultório, que eu não vou conseguir deixar elas iguais, mas o máximo possível que a gente conseguir. Então, quando a gente fala em reconstrução de mama, a gente com certeza vai ter que mexer na mama contralateral, que é a mama do outro lado, para a gente tentar simetrizar. Porque a mama que foi retirada, ela nunca será uma mama perfeita. Nós vamos tentar melhorar e fazê-la com que ela fique, mas nunca será igual a outra. Mas tem resultados muito bons, porque hoje a gente tem muita coisa diferente para ser feita. Hoje tem os enxertos de gordura, que ajudam muito a modelar, que melhoram a consistência da pele, melhoram o contorno corporal. Então a gente usa muito enxertia de gordura hoje, que é do próprio paciente. E os mamilos, que material é esse que vocês usam?
Você fala nas reconstruções nas de mama? reconstruções, Geralmente o tratamento do CAP, que é o complexo areolo papilar, que é não só do mamilo, mas a areola associada, hoje a gente tem muito tatuador e hoje a gente tem uma tatuagem que chama microdermopigmentação, que ela faz até um efeito 3D. Ah, uma tatuagem. Sim, e é muito bacana. Todo outubro a gente tem alguns parceiros que fazem isso para os pacientes, que fica muito bom o resultado. E o mamilo, às vezes, que é a papila, né? A gente pode até fazer do próprio organismo do paciente, do própria região ali da reconstrução, mas hoje o resultado está tão bom em questão à tatuagem que muitos pacientes não querem sofrer essa terceira procedimento, que mesmo sendo com anestesia local, eles vão tatuar, porque eles conseguem deixar, os tatuadores conseguem deixá-las muito semelhantes, as duas. Então isso é um procedimento muito usado hoje. Uma cirurgia de reconstrução de mama hoje, vamos supor que vai reconstruir as duas mamas. Quanto tempo demora uma cirurgia dessa de reconstrução hoje? Então, se faz a mastectomia no mesmo tempo? Mastectomia, isso. Uma média de umas 4 horas. 4 horas. É uma cirurgia mais longa porque com anestesia geral. Anestesia geral. Sim, anestesia geral. Porque geralmente a gente chama isso de reconstrução imediata, tá? Porque a gente tem a reconstrução imediata e a tardia. Quando o paciente está no ínterim do tratamento dele, fazendo quimioterapia, radioterapia, às vezes é preferível você esperar o tratamento do paciente, da doença, para depois fazer a reconstrução. Isso depende muito de escola. Tem alguns mastologistas que gostam, outros não. Então, quando você entra para uma cirurgia dessa, por exemplo, você faz a mastectomia e depois, logo em seguida, a gente já entra para fazer a reconstrução. E esses pacientes geralmente não tiveram nenhum tratamento de radioterapia, quimioterapia, porque a radioterapia judia demais da pele do paciente. Ela cria que nem uma queimadura, então isso dificulta também o nosso tratamento. Então esses pacientes que fazem imediata, às vezes a gente já consegue colocar, em vez de um expansor, já colocar uma prótese em seguida, mas é de caso a caso. Doutor, agora descendo um pouquinho mais, vamos falar agora da região abdominal. Lipoaspiração, lipoescultura, abdominoplastia. São 3 procedimentos diferentes ou eu falei alguns aí que são iguais? Na verdade, são 3 procedimentos diferentes. A lipoaspiração é só a retirada de gordura nas regiões onde você tem gordura localizada. Porque as pessoas acreditam que a lipoaspiração é para emagrecer. Não, a lipoaspiração é para tirar a gordura localizada. O paciente que está acima do peso, ele não tem que fazer a lipoaspiração, ele tem que emagrecer para fazer a lipoaspiração dos locais indicados, onde a gente não consegue perder. A lipoescultura é o que? A retirada de gordura igual à lipoaspiração e a colocação dessa gordura como enxerto em áreas que o paciente tem perda. Vamos supor, glúteo. É uma área muito comum de fazer essa enxertia de gordura para aumentar, para melhorar a região, enfim, e para melhorar a estrutura de pele também, como eu falei. Hoje a gente usa muito enxerto. Hoje enxerto de gordura também a gente tem no rosto. Mas a gente usa quando o paciente já vai fazer um procedimento mais invasivo, que é a lipoaspiração, que é uma lipoescultura. A abdominoplastia é outra coisa. A abdominoplastia é quando o paciente tem uma sobra de pele abdominal por gestação, por aumento de peso ou perda de peso mesmo, paciente pós-bariátrico que fizeram as cirurgias para muito peso em pouco tempo. Sim, a gente também tem o chamado abdômen avental, né? Porque o paciente fica com dificuldade de se higienizar. É uma outra cirurgia, essa requer cortes. A lipoaspiração não, a lipoaspiração é um furinho que você faz na região onde você vai ser lipoaspirado e é com uma cânula que a gente faz. A abdominoplastia não. É um procedimento cirúrgico mesmo e muitas vezes a gente tem que fechar um músculo, que é um músculo abdominal, que ele abre pela gestação, que abre pelo aumento de peso e a gente tem que fechar esse músculo, o músculo reto abdominal, tá? A lipoaspiração é aquela da pessoa que tem dificuldade em perder perder peso, né? Principalmente derreter a gordura, né? E aí eles apelam para lipoaspiração porque eles não conseguem queimar aquela gordura e falam, não, eu vou apelar, vou procurar um médico porque eu não estou conseguindo. Sim. E aí não tem jeito, ele vai... Mas a lipoaspiração, eu acho que tem que deixar bem claro isso, a lipoaspiração tem alguns lugares que a gente não consegue perder essa gordura, que ela se acumula mais. Alguns mais no culote, alguns mais infraabdominal, na região abaixo do umbigo.
alguns, na verdade, na lateral da cintura, que são locais que você não consegue perder tão bem, mesmo perdendo peso. Então, a indicação da lipoaspiração é para quem não é para quem está gordinho, é para quem está com gordura localizada, tá? Então, essas regiões, elas são mais difíceis de você ter uma perda, elas se acumulam mesmo. Então, a lipoaspiração é indicada para isso. Aquela mãe que teve a criança e quer voltar ao seu peso normal ou à sua aparência como estava antes, elas procuram a cirurgia plástica para retomar aquele corpo e elas fazem qual tipo de procedimento? Então, os procedimentos pós-gestação, os mais comuns são as mamas, ou a mastopexia, que é só a elevação da pele mesmo, porque houve uma sobra até pela amamentação, e o abdômen. A mama sempre vai ter um déficit maior do que o abdômen. O abdômen, Deus fez tão certo que parece que quando você tem uma chance maior de voltar. A pele é mais densa. A pele da mama, ela é mais flácida, é uma pele mais fina. Então, ela voltar ao que era é muito mais difícil. Então, é uma cirurgia das mais comuns, com certeza, um pós-gestacional, principalmente o paciente que já teve mais filhos, a mama é uma das principais. Doutora, aproveitando a sua presença aqui, doutora é cirurgiã plástica do Hospital São Vicente de Paulo, e a gente sabe que o São Vicente de Paulo acaba acolhendo aqui os resgates, né, das estradas da região e os acidentes que acontecem aqui, e esses acidentes, muitas vezes acidentes graves e acidentes com queimaduras, muitos acidentes que acontecem assim. A doutora já pegou algum acidente assim com uma queimadura muito grave, que teve que fazer alguma reparação, algum acidente de moto que o motociclista raspou a pele ali e teve que fazer um enxerto grande, alguma situação que vale a pena colocar aqui para o nosso ouvinte nessa sua área da cirurgia plástica? Sim, na verdade a cirurgia plástica trabalha muito juntamente com a ortopedia aqui, como eu te falei. Esses raladões que a gente chama-se dermoabrasão. E quando você tem asfalto, o asfalto é contaminado e essas dermoabrasões são queimaduras mesmo. E essas levam à necrose da pele, a pele morre nessa região. Então muitos desses pacientes, e a gente atende muito acidente de moto, principalmente no São Vicente, você obrigatoriamente tem que fazer enxerto. Diferente dos pacientes queimados. Dependendo do grau de queimadura que o paciente tem, ele é encaminhado para um centro de queimados. E isso por quê? Porque não é que o São Vicente ele não tem condições, ele faz o primeiro atendimento, mas esses lugares especializados, que são os centros de queimados, ele tem toda a estrutura multidisciplinar que um queimado requer. Porque é um paciente que é muito trabalhoso e precisa de muitos atendimentos. Psicólogo, o paciente ele fica com um déficit, enfim. Então, na verdade, a parte ortopédica fica mais para cá com esses procedimentos de enxertos, mais aqui relacionados a trauma. E os grandes queimados geralmente vão para centros de queimados. Doutora, eu até abri para o nosso ouvinte, ele está mandando perguntas, só avisar ao ouvinte que as perguntas serão respondidas pela doutora Karina Aprilante através do WhatsApp. Queria agradecer a presença da doutora, nosso tempo aí é curto e essas perguntas depois serão respondidas através do WhatsApp. Doutora, alguma pergunta que eu não tenha feito para a doutora dentro da cirurgia plástica, que é muito abrangente, a procura é muito grande e sim, acho que as técnicas também têm sido bastante aprimoradas, né? Tem sido bastante aprimoradas. Hoje a gente tem muita coisa boa, muita coisa antes de você chegar numa cirurgia plástica. Então, isso também requer a precocidade do paciente chegar